Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre o filme Pulp Fiction, Tempo de Violência, de 1994. Olha, não é exagero nenhum a gente afirmar que esse é um dos filmes mais lembrados e mais repercutidos de toda a década de 1990. A importância desse trabalho não só influenciou muitos cineastas, como também estabeleceu alguns marcos de referência e fortaleceu ainda mais o cinema independente norte-americano. Pigs are filthy animals. I don't eat filthy animals. Yeah, but bacon tastes good. Pork chops taste good. Hey, sewer rat may taste like pumpkin pie, but I'd never know because I wouldn't eat the filthy motherfuckers. Pigs sleep and root in shit. That's a filthy animal. I ain't eat nothing that ain't got sense enough to disregard its own feces. How about a dog? Dog eats his own feces. I don't eat dog either. Vale lembrar que esse processo de fortalecimento do cinema independente lá nos Estados Unidos vinha desde o final aí da década de 1980 e acabou tendo um grande impulso com algumas obras específicas, entre elas Pulp Fiction, que inclusive catapultaram a carreira como executivo de Harvey Weinstein, que daqui para frente se tornaria um dos executivos mais poderosos da indústria até acabar melancolicamente a sua carreira aí no final do ano passado. Mas ainda voltando ao filme, é bom a gente lembrar que o reconhecimento da obra veio já naquela época. Pulp Fiction foi o vencedor da Palma de Ouro em Cannes e causou reações muito divididas da plateia de cineastas que estava presente na cerimônia de premiação. Uma parte delas inclusive vaiou o cineasta Quentin Tarantino, que foi lá receber o seu prêmio. E no seu discurso de agradecimento, ele chegou a afirmar o seguinte, abre aspas, eu não faço filmes que unem as pessoas, eu faço filmes que as separam, fecha aspas. Bom, quem já teve contato com a filmografia do Quentin Tarantino sabe muito bem o que essa afirmação quer dizer. Os filmes dele normalmente são carregados de muitas questões polêmicas, que usam e abusam de efeitos narrativos e construções de personagem, por muitas vezes incômodos ao espectador. E se isso hoje parece muito óbvio toda vez que a gente vê num trailer um filme de Quentin Tarantino, naquela época era apenas a segunda vez que as plateias tinham contato com um longa-metragem do diretor. Seu filme de estreia foi Cães de Aluguel, de 1992, e que por sinal já tinha tido uma recepção muito boa no Festival de Sundance, fazendo com que várias atenções ficassem voltadas para o então eminente cineasta. A gente pode tranquilamente classificar o Tarantino como um desses diretores-autores, ou seja, esses cineastas que se envolvem em todas as etapas de construção do filme. E normalmente ele é também o roteirista de suas obras. Então dá pra gente afirmar tranquilamente que grande parte do resultado que a gente vê na tela veio sim da construção desse universo pelo diretor. Eu vou começar aqui apontando algumas características importantes dessa obra, ela mereceria aí uma análise bastante extensa, mas vamos resumir os principais pontos que fazem de Pulp Fiction uma das principais obras da década de 1990. A primeira delas se dá na forma como o diretor constrói os seus diálogos ao longo de toda a história. Você tem muito claro, por exemplo, e isso em várias partes da projeção, o desenvolvimento de alguns diálogos que não necessariamente tem alguma coisa a ver com o que está sendo discutido, com a trama geral que está cerceando o roteiro. No entanto, esse mesmo diálogo serve muito bem ao propósito de apresentar de forma mais eficiente os personagens que estão ali envolvidos. Um exemplo bem claro disso é o diálogo entre o John Travolta e o Samuel L. Jackson logo no início do filme, onde eles estão ali trocando impressões sobre o que seria a vida na Europa. I mean, they got the same shit over there that they got here, but it's just there, it's a little different. Example. All right, well, you can walk into a movie theater in Amsterdam and buy a beer. And I don't mean just like no paper cup, I'm talking about a glass of beer. And in Paris, you can buy beer in McDonald's. Jamais a gente vai ter aí uma sequência rodada na Europa. No entanto, nessa própria cena a gente consegue ver, por exemplo, a intimidade entre esses dois parceiros e a maneira como cada um encara a vida.
O personagem do John Travolta ali um pouquinho mais escapista, Samuel Jackson mais sisudo, mais ouve do que fala. Ou seja, a construção psicológica dos personagens já foi feita desde o princípio. Mas para isso ele não precisou usar das principais fórmulas de construção do roteiro. Essa forma de construir os diálogos nos leva à sensação de que a gente está presenciando um bate-papo informal, uma conversa entre amigos. De certa forma existe aí uma quebra entre a relação do espectador e dos personagens ali colocados. Até porque, além da certa informalidade passada aí pelos diálogos, a gente também tem o intensivo uso de um palavreado cheio de expressões populares, maneirismos de linguagem e inclusive palavrões, o que fez com que vários críticos da época apontassem os diálogos como chulos. 18 places on my body, every one of them done with a needle. 5 in each ear, 1 through the nipple of my left breast, 2 in my right nostril, 1 in my left eyebrow, 1 in my belly, 1 in my lip, 1 in my clit, and I wear a stud in my tongue. Excuse me. I was just curious, but why would you wear a stud in your tongue? Sex thing. Helps fellatio. O segundo elemento que eu gostaria de destacar aqui e que é muito bem feito pelo diretor nesse trabalho e na verdade em toda a sua carreira é a maneira como ele consegue manejar a atenção por longos períodos de tempo ao longo das sequências. Eu diria inclusive que o Tarantino é um verdadeiro mestre na arte de prender a atenção do espectador justamente por esses longos períodos. Logo no início do filme a gente tem isso muito claro, inclusive no momento em que os personagens do Samuel L. Jackson e do John Travolta entram naquele apartamento e fazem um verdadeiro interrogatório dos sujeitos que estão lá dentro. Por mais que seja um momento de tensão e alto estresse para todos os envolvidos ali, a gente tem aí a citação de elementos que a princípio não teriam importância para a construção da cena, mas que só prolongam ainda mais a agonia do espectador pelo desfecho daquela cena. Tell me. It's corny. Don't be that way. Tell me. Nah, you wouldn't like it and I'd be embarrassed. You told like 50 million people, and you can't tell me? I promise I won't laugh. That's what I'm afraid of, Vince. That's not what I meant. You know it. Well, now I'm definitely not gonna tell you because it's been built up too much. What a jip. Um terceiro ponto muito importante desse filme é a maneira com que o diretor trata com total naturalidade questões consideradas tabu, como a sexualidade, o uso de drogas e, claro, a violência. Tudo isso, claro, é ajudado pela construção do enredo, que pega aí personagens que estão à margem da sociedade, como gangsters e bandidos, para fazer parte aí das histórias que se entrelaçam ao longo dessas 2 horas e meia de filme. This is Panda from Mexico. Very good stuff. And that's Bava. Different, but equally good. And that is Choco from the Harz Mountains of Germany. Now, the first two are the same. 300 a gram. Those are friend prices. But this one is a little more expensive. This is 500 a gram. But when you shoot it, you will know where that extra money went. Now, there's nothing wrong with these two. This is real good shit. But this one is a fucking madman. Remember, I just got back from Amsterdam. Mas é notável a gente perceber ao longo das sequências como a presença de sexualidade, drogas ilícitas e violência explícita não incomodam nem um pouquinho o diretor. Pelo contrário, todos esses temas são tratados com perfeita naturalidade, como se o espectador estivesse presenciando o dia a dia de uma pessoa comum que vai ao trabalho, vai à escola, volta para casa, dorme, enfim, que levaria aí, entre aspas, uma vida convencional. E isso, obviamente, chocou uma boa parte da crítica na época. Choque esse que foi intensificado a partir do momento em que ele parece não se importar muito com o excesso de violência, por assim dizer, de várias das sequências. A gente tem aí ao longo do filme várias cenas onde a violência é gráfica, psicológica e até mesmo verbal. E olha só a ironia, até mesmo uma sequência de salvamento de um personagem que estaria à beira da morte acaba se tornando um momento extremamente tenso e violento dessa projeção. If you're all right, then say something. Something. That was fucking trippy.
Quer dizer, o filme é de uma crueza, por assim dizer, que o público não estava acostumado até então no circuito comercial das salas de exibição. Só que isso só fica ainda mais interessante a partir do momento em que o nosso diretor, o Tarantino, ele também bebeu aí de várias referências clássicas do cinema para construir a sua história e os seus personagens do ponto de vista estético. Então você tem aí, por exemplo, claras referências ao cinema noir da década de 1940, principalmente aí na sequência em que o Bruce Willis é transportado de táxi. Também uma boa dose de referência aos filmes de gangster norte-americanos, uma pitadinha aí do Blaxploitation e, é claro, o rock cinquentista, com direito inclusive a uma sequência de dança na pista de John Travolta e Uma Thurman. John Travolta, inclusive, é importante notar isso, vinha aí meio que de um limbo na sua carreira. Vocês lembram, e a gente já falou aqui no debate de 1977, como a primeira indicação na carreira ao Oscar desse ator aconteceu por Os Embalos de Sábado à Noite. Acontece que depois disso ele não conseguiu emplacar nenhum grande papel e vinha aí de uma série de filmes que começou com Olha Quem Está Falando. Uma comédia que até foi bastante popular aí no final da década de 1980, início da década de 1990, mas que, convenhamos, é bem fraquinha. Travolta não só trouxe de volta esse ator, como também impulsionou novamente a carreira dele ao estrelato. Com esse filme, Pulp Fiction, Travolta foi indicado pela segunda vez ao Oscar de melhor ator protagonista e passou a ser escalado em obras mais importantes ao longo de toda a década de 1990. E inclusive aquele meme com o ator que volta e meia aí aparece nas redes sociais é uma das sequências de Pulp Fiction. Vincent. Vincent. I'm on the intercom. Where is the intercom? E já que eu tô falando aqui de elenco, é bom apontar que são várias interpretações memoráveis dessa produção. Samuel L. Jackson divide aí bastante tempo de tela com seu companheiro e por muitos foi considerado o ator protagonista do filme, apesar de ter sido indicado na categoria de melhor ator coadjuvante pela Academia. Na época, a justificativa da distribuidora para classificar ele como um coadjuvante e não como protagonista é o fato dele não fazer elo com as duas histórias aí que são apresentadas ao longo do filme. De qualquer forma, a gente ainda tem além dele a presença brilhante de Bruce Willis, Uma Thurman e Christopher Walken. The way your dad looked at it, this watch was your birthright. You'd be damned if any slope's gonna put the greasy yellow hands on his boy's birthright, so he hid it. In one place he knew he could hide something, his ass. E como se não bastasse tudo isso, Tarantino ainda se utilizou de alguns recursos de direção e de pós-produção para fazer com que essa história se tornasse mais interessante do ponto de vista da construção artística. Então a gente tem aí ao longo do filme uma montagem paralela, a apresentação de dois núcleos de histórias aí, na verdade, que se entrecruzam em algum momento. A utilização de elipses temporais, ou seja, o que está sendo apresentado agora não é necessariamente posterior do ponto de vista cronológico em relação ao que a gente acabou de ver. Esse vai e vem faz parte aí da construção dessa narrativa temporal. É bom pontuar aqui que isso não se trata necessariamente de uma novidade, isso já vinha sendo utilizado décadas e décadas anteriormente. Porém, você colocar todos esses elementos dentro de um contexto com todos os ingredientes que eu já descrevi aqui, ou seja, construção de personagens, construção de diálogos, explicitação da violência de alguns temas que eram considerados tabu, fizeram desse um filme muito arrojado para a época ali do início da década de 1990. Assistir a Pulp Fiction hoje em dia, que por sinal tem uma trilha sonora que eu adoro, é na verdade um exercício para a gente ver como Tarantino evoluiu ao longo de sua carreira. E eu acredito que vários dos seus trabalhos mais recentes são melhores do que esse que a gente está analisando aqui. No entanto, se a gente levar em conta o contexto da época, vai entender perfeitamente o largo impacto dessa obra para as audiências não só dos Estados Unidos, como do planeta inteiro. Foi por causa de Pulp Fiction que Tarantino se tornou um dos maiores queridinhos aí do cinema norte-americano e especialmente do cinema independente, sinônimo de obras pop e grande fonte de inspiração para vários cineastas. Foi Pulp Fiction
que fez de Tarantino uma das maiores referências do seu tempo. Nesse ano especificamente, o filme conquistou 7 indicações ao Oscar e ele, Tarantino, venceu na categoria de melhor roteiro. Assista e seja testemunha de uma das maiores obras que o cinema independente norte-americano já produziu. Oh, man. I will never forgive your ass for this shit. This is some fucked up, repugnant shit. Jules, did you ever hear the philosophy that once a man admits that he is wrong, that he is immediately forgiven for all wrongdoings? Have you ever heard that? Get the fuck out my face with that shit. The motherfucker said that shit never had to pick up itty-bitty pieces of skull on account of your dumb ass. E você aí, já assistiu a Pulp Fiction? Um filme bastante conhecido, né? Deixe aqui embaixo a sua crítica, a sua sugestão, a sua dúvida, o seu comentário. Curta o vídeo, compartilhe ele e, é claro, se inscreva no canal. Eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês. A gente segue analisando todos os filmes indicados na categoria máxima pela Academia em 1994 com a produção Quiz Show, A Verdade dos Bastidores. Obrigatório, hein? E muito importante. Ele foi dirigido por Robert Redford e eu espero você aqui.